Você vê que curiosidade. Tinha uma colega na faculdade, finalzinho de um semestre, ela chegou para mim e falou: me ajuda. Eu falei: por quê? Ela falou: eu vou sair, nós vamos sair de férias e o meu marido estava marcando da gente viajar para tal lugar de avião. Eu falei: tá, e daí? Isso é bom, não é ruim, né? Ela falou: não é que eu tenho pavor de avião. E aí eu fiz uma técnica com ela, que a gente chama em PNL cura rápida de fobia. Fiz a técnica bem rapidinho com ela. No outro semestre ela veio correndo, me abraçou, agradeceu, disse que foi maravilhoso. Por quê? Peguei o avião, fui, voltei e não tive problema nenhum. Que bom, né? Então, Que bom. Já tratei uma terapeuta. Uma luz no final do túnel. Não, eu acho que hoje a gente tem a luz dentro do túnel. Não é nem no final do túnel. Então, na verdade, a fobia ela só prova uma coisa pra gente, Marcelo. É que o cérebro aprende rápido. E se ele aprende rápido, ele pode desaprender rápido. E pode reaprender outra coisa. Entendeu? Então vamos lá. Se subisse uma aranha caranguejeira na sua perna, quantos segundos você demora para ficar fóbico em relação a aranhas caranguejeiras? Segundos. Por que para tratar eu preciso de anos? Se você, do padrão não fóbico para o fóbico, você demorou alguns segundos para entrar. Vamos pegar uma metáfora mecânica? Se eu girar o parafuso na parede, botei na parede e dei 10 voltas para a direita para girar o parafuso, quantas voltas eu preciso dar para a esquerda para soltar o parafuso? 10. E se eu ficar dando 50 voltas? Ele vai voltar para o mesmo. Não vai, nem vai, já vai ter caído, inclusive, né? Mas é isso que parece a ideia com que as pessoas querem propagar as ideias de terapia. Entendeu? Não é isso. Se o seu cérebro aprendeu muito rápido a ficar fóbico, ele pode desaprender muito rápido. Nosso cérebro é uma máquina de aprender. O ser humano morre quando para de aprender. E isso, para mim, é a morte. É quando a gente para de aprender. Agora, se você consegue reaprender novos padrões... hoje a gente fala tanto em computação, em tecnologia... Mas tudo isso é um reflexo pálido do que é a nossa capacidade cerebral. Eu não estou nem falando mental. Que aí vai entrar na discussão que uns vão dizer que mente não existe, outros vão dizer que existe, que a mente é só um construto teórico, outro vai dizer que... Enfim, no final das contas, só do cérebro, que é a instância física, que é a máquina, a carcaça, ou que se a gente pegasse como analogia o computador, que é o hardware... ele já é muito superior a todas essas máquinas que a gente tem. Sem dúvida. E, grosseiramente, criaram máquinas que imitam o nosso cérebro. Você já pensou quantos comandos você teria que colocar num computador para ele fazer uma tarefa simples que uma criança de 10 anos faz com segurança? Que é atravessar uma rua? Já pensou? Pensa o seguinte, você vai lá e dá a instrução básica, que é aquela que a gente pensa... Porque o ser humano ele entendeu entonação, um monte de coisa. O computador não ia entender isso, né? Aí coloca lá, antes de atravessar a rua, olhe para os dois lados. O computador ia olhar para um lado, para o outro, vinha o carro e atropelava, já era um computador. Aí você coloca outro código. Olhe para os dois lados. Se não vier carro, atravesse. Aí tem um carro lá 500 metros. Ele não atravessa. Porque vem carro. Aí você vai ter que ir afunilando isso cada vez mais. Se tiver um carro a tanta distância... Como é que a gente faz para atravessar a rua? Variáveis possíveis, isso. Né? Então, você já pensou quantas variáveis tem ali? Agora eu vou mostrar outra variável. Imagine você atravessando a rua. Você olha como a Avenida Guarulhos aqui, no horário de movimento. Você olha, não tem um semáforo, vou atravessar. Você olha para aquele carro que está vindo de um lado, do outro lado da pista. É como se você fizesse assim, ó. E geralmente você vai dizer, não sou bom de física, tá? Você vai falar, esse carro está a 60 por hora, a velocidade média dele tal, ele vai demorar mais ou menos tantos segundos para chegar até ali no meio da avenida quando eu passar. Então eu passo 1 segundo antes dele. E às vezes você faz isso em relação ao outro que está vindo. Quantos cálculos você precisou fazer? Mas você não é bom de física. Mas você fez. Mas conseguiu todos os cálculos de maneira intuitiva. Então, para o computador fazer isso, ele ia ter que ter comandos precisos, saber exatamente qual é a velocidade daquele carro, qual é a distância que vem até aqui, qual é a velocidade do seu passo, quanto tempo você demoraria para chegar naquele ponto X, naquela intersecção do cruzamento da avenida, de maneira que o outro carro não te pegasse, inclusive. Sim. Mas nós fazemos tudo isso.
Então, o que a gente tem aqui é muito mais do que o pessoal pensa.